deixa eu começar com a última notícia, né, que saiu agora há pouco. O jurídico do Náutico teve sucesso na solicitação feita junto ao TJD sobre Paulo Sérgio e sua suspensão, né? Se a gente lembrar, voltar a retroagir, ano passado, nas quartas de final em que o Náutico eliminou o Afogados, nos aflitos, o Paulo Sérgio foi expulso, fez gestos obscenos e ainda proferiu xingamentos para a equipe de arbitragem. O TJD chegou a retirar a questão dos gestos obscenos e o Paulo Sérgio pegou 4 jogos e uma multa, no cômputo geral, depois do Náutico recorrer, 4 jogos de suspensão e uma multa de R$5.000 para que ele tivesse que pagar no mesmo campeonato pernambucano. O Náutico, com o seu jurídico, buscou atenuar essa pena e fazer uma conversão de pena. O Náutico pagar ajudando alguma instituição de caridade e o atleta poder voltar antes do tempo. E isso foi aceito, acabou de sair a decisão do TJD. O Náutico vai precisar, não é o jogador que vai pagar, né? O clube que paga. O Náutico vai pagar R$2.500 por jogo de suspensão, o Náutico vai pagar R$5.000 ao todo para uma instituição de caridade. Paulo Sérgio, que já pagou um jogo lá atrás, ano passado, ele pagou a automática, pagou um jogo de suspensão, vai pagar agora no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano contra o Petrolina e depois está livre para jogar. Ou seja, sábado, sem Paulo Sérgio, provavelmente com Bruno Mezenga no comando de ataque, o Náutico estreando na temporada 2025 contra o Petrolina e no dia 15, Náutico e Jaguar, Paulo Sérgio podendo estrear na temporada, o Náutico tendo esse sucesso com o seu jurídico junto ao TJD. E o Náutico, Haroldo, quer queira ou não, já está na contagem regressiva para esse jogo, contra o Petrolina, contagem regressiva para a estreia na temporada 2025 e até por conta disso, a partir de hoje é o seguinte, comissão técnica, elenco profissional, do campo do CT para o hotel do CT, do hotel do CT para o campo do CT, todo mundo concentrado por uma semana, treinamentos matinais, hoje aconteceu um, amanhã outro, na quarta de manhã, na quinta à tarde nos aflitos, sexta pela manhã, depois concentração, regime, todo mundo hospedado no CT, para no sábado, 4h30 da tarde, o Náutico estrear contra o Petrolina. Torcida do Náutico ansiosa, né, do último jogo do Timbu, quer queira ou não, foi no fim de agosto, nem nos aflitos foi. Foi aquele jogo que estivemos juntos, inclusive, na transmissão contra o Londrina. A base para a partida contra o Petrolina é aquela que enfrentou o Campinense? Possivelmente. Eu tenho aqui o elenco atual do Náutico nas minhas mãos. Goleiro, a primeira dúvida. Se é Douglas Borges, para surpresa de todo mundo, foi anunciado hoje. Douglas Borges foi anunciado oficialmente para o choque de absolutamente ninguém. Então, Douglas Borges disputando titularidade com o Ellerson, é a primeira dúvida. Arnaldo na lateral direita, na lateral esquerda, o Náutico vai continuar com o Luiz Paulo, ao que tudo indica. E a defesa, acredito que vai entrar o Fagner Alemão, ele ficou de fora daquele, não foi amistoso, né? Foi jogo treino com o Campinense, né? Nem numeração tinha. Então, do jogo treino contra o Campinense, o Fagner Alemão deve ganhar uma vaga na titularidade. Fica a dúvida. Na minha avaliação, o Léo Coutro fez um jogo mais seguro do que o Ryan. Só que tem que aquela coisa, foi jogo treino, primeiro jogo da temporada, o Ryan chega como G1, né, como a gente chama os que recebem salário de titular, com status de titular. Claro que isso não define titularidade e reserva, mas há uma paciência maior para quem tem um maior investimento do clube. Então, a defesa com Fagner Alemão e Ryan, provavelmente o Léo Couto ficando como opção. Souza, Marco Antônio, Patrick Alan, Giovani, Hélio Borges e o Bruno Mezenga. É essa base que eu aposto, algo bem parecido com o que foi utilizado no primeiro tempo contra o Campinense, onde o Náutico não foi bem, mas, ao que tudo indica, o Marquinhos Santos vai dar prosseguimento, aquela base definida para a sequência do campeonato. Lembrando que dos 5 primeiros jogos do Campeonato Pernambucano, o Náutico faz 4 em casa, né, nos aflitos. Não tem questão de logística complicada, enfrenta na estreia o Petrolina sem o Paulo Sérgio, pega o Jaguar aqui, depois no dia 19 vai a Caruaru no Lacerdão enfrentar o Central, volta para a 4ª rodada para enfrentar o Santa Cruz nos aflitos. Depois da estreia do Náutico na Copa do Nordeste, que pode acontecer nos aflitos. O Náutico pode fazer, por exemplo, Petrolina em casa, Jaguar em casa, Central fora, em casa, estreia da Copa do Nordeste, Santa Cruz em casa e depois outro jogo em casa. Dos 5 primeiros jogos, 4 em casa. Então, o Náutico tem essa possibilidade. Agora você falou mais cedo, e vai destacar agora, imagina a história da Copa do Brasil. O que foi que aconteceu aí com o Náutico? Seguinte, a Copa do Brasil é a seguinte, Haroldo. A CBF hoje anunciou o regulamento, né? Fórmula de disputa, e teve uma mudança que não parece ser tão importante assim, mas é bem sensível.
principalmente para aqueles clubes que, num passado recente, conseguiram classificação com empate fora de casa. A primeira fase, você vai lembrar, são os piores ranqueados em casa contra os melhores ranqueados como visitante. E o empate do visitante. Acabou isso. Agora os piores ranqueados vão jogar em casa e se der empate é pênalti. E o Náutico será visitante na primeira fase, porque ele está melhor ranqueado do que a outra metade da Copa do Brasil, né? São 90 participantes. E é o seguinte, as opções que o Náutico tem para enfrentar no pote G, que o Náutico vai enfrentar fora de casa. Boa Vista do Rio, tem um plantel caro. CSE de Palmeira dos Índios. Portuguesa de Desportos, que virou SAF há pouco tempo. Rio Branco do Espírito Santo. Maracanã do Ceará, que eliminou o ABC na seletiva do Nordestão em Natal. Gás de Roraima. Olaria do Rio. Parnaíba do Litoral Piauiense. Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo ou Santa Cruz de Natal, que não tem torcida, é clube de empresário. O Náutico vai enfrentar algum desses 10 fora de casa e se der empate, pênaltis. Não tem mais a vantagem do visitante para se classificar direto, porque na segunda fase era pênalti se desse empate, né? Agora mais não. Primeira fase já vai ser pênalti se der empate. Pra gente fechar, antes de escutar o Arnaldo, Haroldo, a gente tá em cima da hora, só para informar que o Náutico prorrogou por mais um mês o prazo de exclusividade da negociação para a SAF com o consórcio Timbu, né? No dia 5 de dezembro havia sido anunciada a assinatura da proposta não vinculante. De lá para cá, a diretoria executiva do Náutico, presidente, vice-presidente executivo e a comissão de projetos estruturantes do Conselho Deliberativo, eles vêm trabalhando juntos para chegar a uma proposta vinculante com aquele grupo de investidores que o Náutico, fica bem óbvio que é o clube pernambucano mais próximo de aderir SAF ao Náutico e dar mais esse passo aí. Tem mais um mês de exclusividade também. Se não resolver nesse próximo mês, aí acaba a exclusividade, aí fica mais complicado do Náutico acertar com esse grupo que já vem conversando há um certo tempo. Ou seja, uma espécie de contagem regressiva para fechar ou não a SAF, é isso? Perfeito, perfeito. Okay. Se não tiver proposta vinculante assinada daqui a um mês, aí parte para outros investidores, eles podem tentar acertar com outro clube, enfim. A gente escuta agora o Arnaldo, Haroldo, ele falando da sua experiência. O que ele pode ajudar nessa semana antecedente, prévia à estreia do Náutico na temporada, com sua experiência, um dos mais rodados do elenco? Eu sou um cara que eu aprendo todos os dias. Claro que eu tenho uma bagagem a mais que, como você disse, o Dudu, mas eu aprendo com ele também, aprendo com todo mundo, tento passar um pouco do que eu já vivi. Nesses anos de carreira já tive em outros lugares, já vivi momentos, então eu passo um pouco para eles, mas é o trabalho. O trabalho, nada mais do que a gente trabalhar, a gente falar pouco e trabalhar muito, porque esse ano a gente tem que conquistar, esse ano a torcida merece conquistar. Então é um ajudando o outro, sem vaidade, que só assim a gente vence. Um grupo inteiro, um grupo íntegro, com hombridade, então acho que a gente tem de tudo para se ajudando e conquistar objetivos esse ano. Pronto, aí então, palavras do Arnaldo aqui no Bola Rolando, meu caro Haroldo Costa. Muito bem, Igor Moura destacou o Náutico para você na Jornal.